Deus abençoe muito sua vida e nós vamos meditar na palavra. Você está pronto para ouvir aquilo que Deus tem para falar com você? Você está pronto para abrir o seu coração e ouvir aquilo que Deus tem para ministrar sobre a sua vida agora? Queria te convidar a fechar os olhos, a baixar a sua cabeça. Nós vamos orar e vamos entrar em concordância aqui e esperamos ouvir aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas neste tempo, nesta tarde, em nome de Jesus. Obrigado, Pai, pela Tua palavra. Obrigado porque nós podemos ler, meditar e nós pedimos, fala aos nossos corações agora. Nós estamos aqui para ouvir a Tua voz, nós nos reunimos nesse tempo para escutar a direção do Senhor sobre as nossas vidas. Por isso, Pai, fala aos nossos corações, ministra sobre as nossas vidas. Nós precisamos de Ti, nós necessitamos ouvir a Tua voz, nós carecemos de ter uma direção sobre as nossas vidas que venha do Senhor. Então, Pai, usa a minha vida para ministrar, para falar aquilo que está no Teu coração para as nossas vidas. Perdoa os meus pecados, lava-me no sangue de Jesus, que eu diminua e que só o Senhor cresça e que essa mensagem venha a ser ministrada sobre as nossas vidas, trazendo um confronto, uma mudança, algo novo sobre as nossas vidas. Eu oro assim no nome de Jesus. Amém. Amém? Que Deus abençoe muito sua vida. E eu estava fazendo minha devocional hoje pela manhã e eu separei esse texto para meditar com você nessa tarde, que está no livro de Atos, no capítulo 16, um texto muito interessante que eu creio que vai falar muito aos nossos corações e trazer calma aos nossos corações em nome de Jesus. Atos 16, capítulo 16, versículo 25, diz assim: perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus, e os outros prisioneiros os escutavam. E repentinamente houve um grande terremoto, a ponto de serem abaladas as fundações da prisão, e imediatamente todas as portas foram abertas e as correntes de todos foram soltas. E acordando o carcereiro do seu sono e vendo as portas da prisão abertas, desembainhou sua espada e ele queria suicidar-se, supondo que os prisioneiros tivessem fugido. Mas Paulo gritou em alta voz, dizendo: não te faças nenhum mal, porque estamos todos aqui. Então ele pediu uma luz e entrou, e veio tremendo e prostrou-se diante de Paulo e Silas, e o conduzindo para fora disse: senhores, o que eu devo fazer para ser salvo? Até aí, senhores, o que eu devo fazer para ser salvo? O que eu estava meditando e que Deus falou muito ao meu coração nesse texto, Paulo e Silas estão aqui num momento de muito sofrimento, um momento de dor, né? O texto fala para nós que eles eram prisioneiros, eles estavam presos, eles tinham sido açoitados, eles tinham sido machucados e eles eram tidos como perigosos. Então a ordem foi que colocasse eles na prisão, mas naquela segurança máxima. Então eles foram colocados lá no fundo da prisão, no lugar que se eles pensassem em fugir, não dava. Então, tal era o medo que o governo tinha a respeito de Paulo e Silas. Tal era o temor, o pavor que eles tinham, querendo acabar com que o evangelho não fosse pregado. Mas o que nos chama a atenção é que Paulo e Silas, mediante a todo o sofrimento, mediante a tudo que eles estavam passando, independente do que eles estavam vivendo, eles estavam cantando louvores a Deus. E a primeira coisa que eu quero falar para você é, independente do que você esteja vivendo, cante louvores a Deus. Tenha sempre em seus lábios louvores a Deus. Cante sempre louvores a Deus. Você está feliz? Cante louvores. Você está triste? Cante louvores. Você está angustiado? Cante louvores. Você está aflito? Cante louvores. Busca o Senhor em todo tempo.
Paulo e Silas tinham todos os motivos para ficarem cabisbaixos, para ficarem tristes, para ficar amargurados, para entrar numa depressão, para se voltar contra Deus. Tinham todos os motivos, eles estavam fazendo a coisa certa, levando a mensagem do Evangelho, eles estavam ali anunciando as boas novas, fazendo milagres, vendo milagres, e de repente eles são presos. Olha que humanamente falando, que injusto isso. Mas sabe, tem momentos que nós vamos passar nas nossas vidas que pode parecer uma injustiça, mas existe um grande milagre lá na frente. Mas sabe o que acontece? Muitas vezes nós não vemos e não presenciamos esses milagres, porque no meio do caminho nós mudamos a direção. Paulo e Silas só presenciaram tudo isso e só viveram tudo isso porque eles cantavam louvores. Porque independente do que eles estavam vivendo, independente da circunstância que eles estavam passando, eles estavam cantando louvores. Não importa o que eu estou vivendo, não importa o que eu estou passando, eu continuo com o meu Deus. Eu não abro mão do meu Deus. Eu sei, mas você está... mas eu continuo firme com o meu Deus. Não abra mão do Senhor. Não abra mão da presença do Senhor. Não negocie a presença do Senhor. Não abra brechas na sua vida para não ter a presença do Senhor. Cante louvores a Deus. Cante louvores em todo tempo. Cante louvores a Deus. Paulo e Silas estavam lá prisioneiros, cantando louvores. E o texto nos conta que os outros prisioneiros escutavam. Outros estavam ao redor e escutavam eles cantando. Mas olha que interessante. Paulo e Silas cantavam, mas os outros não. Os outros só estavam ali como ouvintes. E eu comecei a pensar sobre essa situação, porque tem momentos na nossa vida que nós vamos permanecer para que a bênção de Deus possa ser repleta ao nosso redor. Quando você permanece, você abençoa quem está à sua volta. O texto disse que os outros só escutavam, eles cantavam. E o versículo 26 fala que repentinamente houve um grande terremoto, a ponto de serem abaladas as fundações da prisão, e imediatamente todas as portas foram abertas e as correntes de todos foram soltas. Olha que coisa interessante. Deus tem poder para soltar as algemas, aquilo que prendia Paulo e Silas. Mas por conta do louvor, da adoração daqueles dois homens, todos tiveram as suas algemas, os seus açoites que caíram. O texto diz que as correntes de todos foram soltas. Olha que coisa interessante. 2 cantavam, mas todos foram abençoados. 2 exaltavam ao Senhor e todos foram abençoados. Você vai ver a bênção do Senhor ao seu redor quando você permanecer. Quando você permanece, quando você continua, quando você não abre mão, você vê a bênção de Deus ao seu redor. Olha que muitas vezes nós ficamos assim, você ora por mim? Você ora por mim? Você ora por mim? Você ora... Não existe nenhum problema em pedir oração. Não existe nenhum mal nisso. Mas eu quero saber, você tem orado? Ou você só pede oração por você? Você tem buscado a Deus? Ou você tem esperado outras pessoas buscarem a Deus por você? Entende? Acho que foi esse final de semana que eu falei com uma pessoa, estava num lugar, e aí eu falei, hoje à noite tem culto. Aí ele falou assim, mas a minha esposa não vai. Aí eu falei assim, mas você vai para o céu junto com ela? O céu é individual. Se ela vai, é individual. A busca é de cada um. A busca tem que ser nossa. Senhor. Mas quando eu busco, todos os que estão ao meu redor são abençoados. Quando você busca, a bênção do Senhor
ela gira em torno da sua casa, da sua família, dos seus amigos. Olha, pessoas que eles nem conheciam, mas que estavam prisioneiros juntos com eles, tiveram as suas correntes soltas, porque Paulo e Silas cantavam. Porque eles dois não abriram mão de buscar o Senhor, todos receberam a bênção, todos tiveram essa experiência. E eu fico pensando, quantos passaram anos dentro da prisão e não sonhavam em ter a sua liberdade, mas pagaram todo o seu preço e tal, e depois presenciaram essa situação e falaram, nossa, e quantos depois foram presos e pensando, será que Paulo e Silas vão vir aqui cantar de novo para que eu possa ser solto? Sabe, não espere os outros, faça você. Não espere que outros cantem para que cante você, louve você, busque você, tenha a sua vida no altar. Paulo e Silas estavam ali adorando em espírito e em verdade. Independente das circunstâncias, eles estavam cantando louvores. E o texto diz, repentinamente. Meu pai sempre teve uma palavra dizendo sobre o de repente de Deus. De repente, a coisa acontece. De repente, vem uma bênção. De repente, você não sabe quando vai ser o de repente. Eu e você não conhecemos o de repente do Senhor. Mas de repente, a situação muda. Quando eu e você buscamos ao Senhor, de repente o Senhor faz. De repente as coisas acontecem. Não abra mão do Senhor. Não abra mão de cantar, de adorar. Não murmure, não reclame. Louve. Exalte ao Senhor. Busque ao Senhor em todo tempo. E o versículo 27 diz assim, e acordando o carcereiro de seu sono, e vendo as portas da prisão abertas, desembanhou a sua espada, e ele queria suicidar-se, supondo que os prisioneiros tivessem fugido. Mas Paulo gritou em alta voz, dizendo, não te faças nenhum mal, porque estamos todos aqui. Então ele pediu luz e entrou, e veio tremendo, e prostrou-se diante de Paulo e Silas. E conduzindo-os para fora, disse, senhores, o que eu devo fazer para ser salvo? Olha que coisa interessante. Esse homem tinha a responsabilidade de cuidar da prisão para que, principalmente, Paulo e Silas não fugissem. Esse homem tinha esse papel importantíssimo e fundamental naquele momento. A missão dele era segurar Paulo e Silas na prisão. E ele está descansando, ele está dormindo. Mas eu fiquei imaginando o quão autoritário esse homem podia ter sido com Paulo e Silas. Quão arrogante esse homem devia ser pelo pouco de poder que ele tinha na mão. O quão cheio de si, o quanto ele maltratou Paulo e Silas ali. A ponto dele ficar desesperado e pensar em se matar, porque ele sabia o que iria acontecer com ele devido à fuga de Paulo e Silas. Principalmente. Nos outros prisioneiros também, mas principalmente Paulo e Silas. E sabe o que acontece? Quando Deus abençoa, a bênção dele é por completo. A bênção não é para que você esfregue na cara. O mundo prega isso. Eu vou ganhar para pisar no meu inimigo. Eu vou ter para esbanjar na cara do meu inimigo. Não. Deus quer te abençoar para que você abençoe o seu inimigo. Deus quer te abençoar para que você possa ser bênção na vida daqueles que talvez pisaram em você. Deus quer te abençoar para que você possa pregar e gerar vida na vida daqueles que te perseguem. Olha que coisa interessante, a palavra não nos conta de nenhum prisioneiro ter se arrependido. O texto não registra isso,
que tiveram prisioneiros que foram impactados e se renderam a Cristo. Não diz, mas diz de um carcereiro, de um homem que maltratou talvez Paulo e Silas, mas que no meio dessa situação ele fala: Senhores, o que eu devo fazer para ser salvo? Pessoas, quando você busca o Senhor, pessoas vão te procurar para saber como que eu faço para viver o que você está vivendo. Como que eu faço para conhecer, para me aprofundar com esse Deus? Deus quer te abençoar, Deus quer nos abençoar para que a gente possa ser bênção na vida do nosso próximo, até daqueles que muitas vezes nos maltratam. Mas Deus precisa muitas vezes tratar em nós esse sentimento. Deus precisa tratar em nós isso. Porque se deixarmos com a nossa carne, o nosso ser humano, nosso desejo é muitas vezes pisar na cara do nosso inimigo, né? Paulo e Silas tinham tudo para ficar quieto, deixar o cara se suicidar, tinha tudo para falar para ele: não, agora você vai ficar aqui no cárcere, agora você vai lá, você que dê conta, você que faz. Não, vem cá, eu vou anunciar o evangelho para você. Você vai poder conhecer mais desse Deus. Você vai poder saber: o que eu vivo é milagre, é bênção de Deus. O que eu presencio, da forma que eu vivo, é bênção de Deus. Eu quero te apresentar o meu Deus. As pessoas vão ter curiosidade, querer saber como que você vive tudo isso. Porque você não abre mão do teu Deus. Sabe? Quando nós entendemos que o principal na nossa vida é o Senhor Jesus. O principal da nossa vida é buscar o Senhor. O principal é ter essa intimidade e relacionamento com o Senhor. O principal é estar aliançado, independente das circunstâncias, independente das dores, independente das lutas, independente de qualquer coisa. Eu tenho uma aliança e eu não abro mão do meu Deus. Hoje as pessoas podem olhar e falar: cadê o teu Deus? Você fala: ele continua cuidando de mim. Que essas mesmas pessoas amanhã vão olhar e vão falar: o seu Deus existe, o seu Deus é verdadeiro, o seu Deus é real. Sabe, você precisa continuar louvando ao Senhor. Nós precisamos continuar buscando a Deus em todo o tempo. Nós precisamos estar aliançados com esse Deus em nome de Jesus. E eu quero deixar essa palavra para você. Independente das circunstâncias, louve ao Senhor. E vidas vão te procurar para conhecer o teu Deus em nome de Jesus. A bênção dele está próxima. O milagre dele está próximo em nome de Jesus. Eu não sei o que você está passando, eu não sei o que você está vivendo, mas eu quero orar com você. Você que recebe essa palavra, você que ouviu a voz de Deus, você que talvez conhece a Deus, mas no meio das suas lutas, ao invés de cantar, você está murmurando. Ao invés de cantar, você está reclamando. Ao invés de louvar o Senhor e falar: Deus, você está aí meio que olhando para a circunstância, para os problemas e está, sabe, se deixando levar por essa situação. Você não tem buscado ao Senhor. Eu quero orar com a sua vida. Queria que você apresentasse agora a sua vida diante do Senhor. Eu creio que Deus falou ao seu coração, mas apresenta aquilo que Ele te falou. Apresenta aquilo. Fala assim: Senhor, eu tenho que te pedir perdão porque eu tenho murmurado. Você tem que falar assim: Deus, eu quero te louvar mais. Eu tenho louvado, mas quero te louvar mais. Talvez você... Não sei o que Deus falou no seu coração, mas eu sei que Ele falou. Apresenta a sua vida agora em nome de Jesus. Pai, nós queremos apresentar as nossas vidas diante de Ti. Nós recebemos essa palavra do Senhor e nós queremos cantar, independente das circunstâncias, independente dos momentos, independente do que estamos
da fase que nós estamos, nós queremos cantar louvores a Ti, porque o Senhor é um Deus muito bom, porque o Senhor tem cuidado de nós, porque o Senhor tem sido fiel em nome de Jesus. Nós não queremos abrir mão do nosso Deus. Pai, nos perdoa, porque muitas vezes deixamos nos levar pela nossa humanidade, deixamos nos levar por aquilo que vemos e talvez murmuramos, reclamamos, questionamos, mas Pai, a Tua palavra falou ao nosso coração e nós não queremos mais isso. Nós queremos Te louvar em todo momento. Nós queremos Te adorar independente das circunstâncias. Nós queremos exaltar o Senhor independente do que estamos presenciando. Viveremos os melhores dias das nossas vidas. Cantaremos louvores porque o Senhor é bom. O Senhor tem cuidado de nós. Abençoa, Pai, as nossas vidas e completa em nós a Tua palavra. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Que Deus abençoe muito sua vida. Que você possa ser tomado por essa palavra de louvor, de adoração ao nosso Deus. Em nome de Jesus. Eu queria fazer um convite para você que está aqui junto com a gente nessa live. Talvez você recebeu esse link de algum amigo. Talvez você passou aqui pelas redes sociais, pelo Facebook, e ele te recomendou essa live. Você clicou, você está aqui ouvindo falar de um Deus vivo, verdadeiro, um Deus que opera milagres, um Deus que faz, mas você não conhece a Deus intimamente, você não aceitou Jesus. A história da humanidade ela foi dividida entre antes e depois de Cristo. Isso é um fato, nós aprendemos. Existe um homem que dividiu a história da humanidade, e esse homem é Jesus Cristo, e ele quer dividir a minha vida e a sua vida entre antes e depois de Cristo. E eu tenho uma marca na minha vida. No dia que eu aceitei Jesus, mesmo sendo filho de pastor, um dia eu tive que ter aquele registro. Minha vida até aqui foi antes de Cristo. Minha vida a partir daqui é depois de Cristo. Se você ainda não tem essa marca na sua vida, você deseja hoje, dia 22 de novembro de 2022, marcar, selar a sua vida com o seu depois de Cristo, eu quero orar com você, quero te emprestar as minhas palavras. Gostaria que você repetisse uma oração comigo, confessando Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, em nome de Jesus. Feche seus olhos e fala assim: Senhor Jesus, nesta tarde, ao ouvir essa palavra, eu fui tocado pelo Espírito Santo de Deus e eu aceito Jesus como Senhor e Salvador da minha vida. Perdoa os meus pecados, lava-me no sangue de Jesus e escreve uma nova história sobre a minha vida. E eu aceito Jesus na minha vida. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Que Deus abençoe muito sua vida. Se você repetiu essa oração conosco nessa tarde, escreve aqui nos comentários para mim. Eu orei. Nós queremos só te conhecer, nós queremos mandar uma mensagem, queremos trocar um pouco de informação com você, orientar você, pastorear a sua vida. Então escreve aqui nos comentários. Eu orei, nós vamos entrar em contato. Alguém da nossa liderança que está aqui vai entrar em contato com você e nós vamos poder conversar, orar, te orientar em nome de Jesus. Então escreve aqui para nós. Eu orei, nós queremos falar contigo em nome de Jesus.